Olá, na Igreja Virtual, Pastor Jailton Góes. Antes de já, deixa eu lhe pedir o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva nesse canal, a fim de que eu possa levar esse Evangelho do Reino a mais pessoas. Meus amigos, eu gostaria de pautar a minha palavra de hoje, lá no livro de Judas, no versículo 9, ele vai dizer assim, que nem os anjos ousaram falar palavras de maldição contra o maligno, né? E diz mais que a gente vitupera, que a gente muitas vezes critica aquilo que a gente não conhece. Muito bem. Ocorre o seguinte, meus irmãos, eu gostaria de chamar o cristão fiel, evidentemente, para o evangelho da salvação, né? Não o evangelho o evangelho que a gente não sabe onde pode levar. Mas esse evangelho que pregamos é o evangelho que liberta, que salva, que te dá centro e te leva aos céus. O que nós pensamos com relação ao evangelho? Pensamos que ele é o norte espiritual. Somente o norte espiritual. Evidentemente que há muitas outras coisas que a Bíblia não vai falar, né? Existem muitos acontecimentos que a gente não precisa buscar o entendimento bíblico dele. Basta analisar. Somos seres racionais, inteligentes. Podemos interpretar muitas coisas, né? Eu gostaria de frisar nesse vídeo essa corrida desesperada do homem atrás do espiritual, que não é espiritual, na verdade é mental. Mas, não, porque eu vou lá, porque lá o pastor ora e as coisas acontecem, eu acho que fizeram macumba para mim, eu acho que sei lá, que tem um espírito me assediando, me tentando destruir a minha vida, porque tem demônio, porque tem isso. Meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, entenda isso que eu vou lhe dizer. Quando você aceita o Cristo na sua vida, nenhum mal chegará à sua tenda. Pode juntar lá meia dúzia de feiticeiros lá e ficar lá batendo tambor, invocando seus guias contra a sua vida. Se Jesus está na sua vida, nenhum mal chegará à sua tenda. Isso é palavra do Senhor. Então, muitas vezes, o que vemos? O que nós vemos com base no que diz o apóstolo São Judas, né? Que os falsos, aqueles homens sem entendimento, ficam puxando forças para si que não conhece. Não, porque eu piso na cabeça do capeta, porque não sei o quê, porque sai rodando. E falando em línguas estranhas que ninguém entende, né? Não, mas agora você falou do dom de línguas. Sim, falei do dom de línguas. Você viu alguns dos discípulos de Jesus falar em línguas estranhas? Tem isso aí na Bíblia? Mas agora você pisou na bola. Lá em Atos diz que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Sim, foi derramado. E aqueles homens viram eles falando nas suas próprias línguas em que foram nascidos. Então você quer dizer que as línguas estranhas que nós ouvimos na igreja não é nada? Eu quero dizer que ela é irrelevante. O apóstolo São Paulo diz que se um estiver falando em língua e não tiver quem interprete a língua, se não tiver uma pessoa para interpretar, cala a boca, irmão. Calado. Cala a boca. Boquinha fechada. Vai orar em línguas lá no seu quarto. Todos nós oramos em língua. Mas não podemos negligenciar a palavra de Deus para favorecer um ou outro espetáculo. As pessoas aprenderam a ler. As pessoas já sabem consultar a sã doutrina. Precisamos entender que o evangelho de Jesus precisa ser pregado. Não o seu evangelho, nem o meu, mas os ensinamentos de Jesus. Então, lá em Judas ele fala que esses são pessoas difíceis, são pessoas malignas, maldosas, né? E eu gostaria de chamar você, meu irmão, você que serve ao Senhor, você que tem apreço pelos ensinamentos de Jesus, a ficar comigo na igreja virtual. Nós precisamos falar como ocorre a cura, como é o plano espiritual, aonde você está encaixado e como saber também se existe alguma obra maligna na sua vida que você precise ir a algum pastor.
na igreja virtual. Pastor Jailton Góes. Dê o seu like, compartilhe e fica comigo.